Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast do Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto, já quero aproveitar para pedir para você, clicar no sininho das notificações, né? Se você está chegando agora no canal. Ao final desse vídeo, não esquece de deixar o like lá, comente, deixe nos comentários. É muito importante a participação de vocês e também compartilhe esse link aí, esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Fechado? Contamos aí com a ajuda de vocês para que o nosso trabalho aí possa cada vez mais e mais melhorar. Fechado? Bom, hoje eu tenho a imensa satisfação de receber ela, né, aqui no nosso podcast, uma profissional que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dela. Eu já cansei de elogiar ela tantas vezes aqui, e já bateu até fizemos até um pré-podcast aqui com ela, foi muito legal. Ela veio aqui para falar do trabalho maravilhoso que ela faz, né, que é simplesmente um trabalho que é essencial nos ambientes, nos projetos arquitetônicos, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, se você gosta da natureza, gosta daquela tranquilidade, assiste esse podcast, que esse podcast é para você, entendeu? Bom, a minha convidada, ela é arquiteta, ela é urbanista, ela tem mais de 2 décadas de trabalho na profissão, já trabalhou em projetos enormes, já fez matérias grandiosas, né? E vem aí somando cada vez mais, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. É com muita alegria, com muita satisfação que eu apresento aqui a minha querida Katen Amabile. Acertei? Isso, acertou, perfeito. Obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra. Prazer te receber, viu? Fazer parte aqui desse programa. O seu trabalho, nada mais, como a gente apresentou aqui, a natureza, né? O bem-estar nos projetos, né? Como que você se identificou com esse trabalho tão bacana que você faz? De onde veio o despertar, né? Como que você iniciou nesse processo aí de criar esses ambientes tão lindos com a natureza envolvida? Eu acho que assim, a natureza sempre fez parte da minha vida, né? Eu, desde pequena, era o ambiente que eu gostava de estar e observar a natureza. Todos os meus desenhos sempre tinham paisagens, sempre. O coqueirinho, a palmeira, o mar, a cachoeira. Então, uma coisa que vem mesmo desde pequena. Meu pai, ele era construtor, então daí veio, né, o interesse pela arquitetura. Já estava no sangue familiar. Mas eu também, assim, em primeira mão, na época da arquitetura, eu também prestei medicina, porque... Legal. Porque eu sempre tive interesse em trazer a saúde, o bem-estar. E eu achava que, assim, através da medicina, eu pudesse ajudar mais as pessoas, né? E aí prestei as duas, medicina e arquitetura, entrei em arquitetura, e eu descobri que na arquitetura eu podia ajudar muito mais, né? E eu descobri o paisagismo, né? Uma disciplina do urbanismo, então desde a faculdade também já estagiava com arquitetos paisagistas, e aí a paixão só foi aumentando, crescendo cada vez mais, e eu percebi que eu podia proporcionar esse bem-estar para as pessoas. Sim. Não precisava necessariamente ser através da medicina, né? Mas não deixa de ser também uma medicina, exatamente, né? Porque a gente tem um olhar para esses ambientes, para eles proporcionarem bem-estar como um todo, né? Para o ser humano. É verdade. E assim, Cátia, eu acho que eu, Vinícius, te considero uma das pioneiras do paisagismo, né? Pelo trabalho de tanto tempo que você faz. E, assim, de um tempo para cá, o paisagismo, eu acho, você pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, tá? Eu acho que o paisagismo, ele cresceu muito, principalmente pós-pandemia. Sem dúvida. Né? E antes que era uma coisa assim que passava meio despercebido, né? Não tinha tanta... Não era tão assim falado, assim, tão comentado. Eu acho que da pandemia para cá ficou muito mais, principalmente quando as pessoas tiveram que deixar os seus ambientes de trabalho,
passado a ficar em casa e olhar ao seu redor. Você acha que isso aí cresceu mais na pandemia mesmo? Ou já tinha isso antes, só que as pessoas não eram tão antenadas nisso? Não, com certeza, né? Eu acho que durante a pandemia, como as pessoas passaram a ficar dentro, né? Tiveram que ficar dentro dos seus lares, né? De 80% a 100% do seu tempo. Então, e até com relação ao investimento, né? Em vez de investir em viagens, restaurantes, elas de repente se viram tendo que olhar para aquele ambiente, né? E aí? E agora? Esse ambiente, ele está me fazendo bem? O que que eu preciso melhorar, né? Tanto que as pessoas que tiveram a oportunidade, que tinham casas na praia, fazenda, montanha, elas fizeram esse isolamento nesses ambientes, porque perceberam a importância de estar conectados com o ambiente natural, né? Então, teve realmente uma procura maior pelo paisagismo, né? Sim, Porque sim, entenderam a importância, né? E isso é uma coisa que eu friso bastante nos meus projetos, porque é com relação até à biofilia, né? A bio é vida, a filia é amor às coisas vivas, né? Então, pensar que o ser humano, nós nos moldamos, nós nos desenvolvemos na natureza. Então, a gente está falando do ser humano aí, nós temos, né, aproximadamente 200 mil anos, né, do Exato. primeiro ser humano, né? E aí todo o nosso desenvolvimento se deu nesse ambiente natural. Nós nos moldamos, toda a nossa genética, tudo que é o nosso entendimento, a percepção do tempo, né? Hoje a nossa percepção é através do relógio, né? Totalmente. Totalmente. Ou o celular também, né? E isso não é legal, né? O importante é assim, quanto mais conectado com os ciclos da natureza, as estações, mais, em equilíbrio com a nossa essência, né? Porque faz parte, a natureza faz parte da gente. Então, é muito importante a gente pensar nesses ambientes construídos, que foi a formação das cidades, né? Então, daí vendo lá, 200 mil anos. Então, quando a gente pensa em cidade, é muito recente. A cidade como a gente conhece hoje, com tecnologia, iluminação artificial, a gente está falando aí em 200 anos. Então, imagina, o ser humano ele foi todo moldado na natureza. E, de repente, há uma ruptura. E a gente passa a habitar os espaços construídos e sem conexão com a natureza. Ou seja, há um adoecimento, há um desequilíbrio. E isso é comprovado cientificamente. Tem inúmeras matérias documentadas, né, exato, da importância do ser humano em contato com a natureza para a saúde integral. A gente estava falando anteriormente, né, do terapeuta, né, da medicina integrativa, e é isso. Então, quando a gente tem estudos que, assim, quando a gente pensa, em hospitais, né, quando ter acesso visual a uma paisagem, um paciente que tem acesso a uma paisagem e o que não tem. O que tem, a recuperação dele é 30% a 40% mais rápida do que aquele que não tem acesso. Caramba. Mesmo que através de uma janela, né? Então, ele é mais... ele aumenta o sistema imunológico dele, a recuperação é mais rápida, né? Ele tem uma melhora da saúde, né? Imunidade, as células de defesa, é comprovado. Quando você tem contato com a natureza, que nem num ambiente corporativo, por exemplo, que tem agora muito em uso, né, as salas de descompressão, né? Que é total, que está muito em alta, muito em alta, né? Porque hoje em dia é muita tecnologia, muita luz artificial, né? E metas, né? E, enfim, aí você tem que ter aquele momento em conexão com a natureza. E quando a gente fala em conexão com a natureza, não necessariamente só plantas, né? Você tem a utilização de materiais que remetam à natureza. Então, utilização de fibras naturais, as pedras, a própria madeira, né? Nós temos aqui até a mesa, mesinha aqui, né? Então, tem toda a parte tecnológica, mas tem algo que remete às cores, né? Sim. Então, ventilação natural, a luz natural, ter vãos maiores para a entrada de luz natural. Então, isso faz com que as pessoas... E, lógico, tem que ter uma plantinha também, né? Não pode deixar de faltar. Você estimula
a cooperação entre as pessoas, entre os seus colaboradores, né? Então, é importante você ter uma equipe que um colabora com o outro, né? Em vez de um querer puxar o tapete do outro, aquela coisa, né? Que a gente sabe que no mundo corporativo, às vezes, acaba tendo. Então, você favorece as relações saudáveis, amigáveis, de colaboração, cooperação, né? Os laços vão se estreitando, né? Literalmente. E é incrível quando a gente pensa, por exemplo, num condomínio, né? Que você tem várias pessoas diferentes morando no mesmo espaço e compartilhando o mesmo espaço. Quando você tem áreas verdes, você proporciona também essa interação, as pessoas se tornam mais empáticas, né? Você favorece, você estimula a vontade de se exercitar ao ar livre. Então, é bom para o idoso, né? Para a criança, elas interagem melhor, elas querem estar naquele ambiente, né? Então, são inúmeros benefícios que o paisagismo, né? A arquitetura da paisagem, ela proporciona. E assim, esse bem-estar, eu acho que ele... Por exemplo, quando você citou até essa questão dos hospitais, né? Uhum. Eu acho que é fundamental, porque o hospital é um ambiente que você já vai tão negativo. Muito pesado. Muito pesada. Gente, ninguém vai para um hospital por gostar ou por... A pessoa vai por problemas, né? Por alguma coisa que é ruim, né? Em alguns casos, até mais grave. E eu vejo que os hospitais estão aderindo mesmo essa questão de trazer o verde, para trazer uma questão, até como você mesmo falou, né? Trazer uma tranquilidade melhor para os pacientes, para os familiares também, né? De uma certa forma. Conforto, né? Conforto, porque a pessoa já vai para lá, né? Como eu falei, já vai carregada, já vai com a cabeça bem, assim, transtornada. E eu fiquei admirado. Eu acho que isso aí já devia ter até mais tempo, né? Essa ideia de o verde nesses ambientes, né? Principalmente em hospitais. Sim. E fora que, assim, quando você tem o contato, né? A gente falando da saúde, hospitais, quando você tem o contato com a natureza, o nosso cérebro, ele libera uma série de hormônios, uma química no organismo de bem-estar. Então, você tem liberação de endorfina, dopamina, ocitocina, né, que são os hormônios que vão trazer esse bem-estar. Em contato com a natureza, você tem diminuição da pressão arterial, da frequência cardíaca, do estresse, dos quadros depressivos. Você estimula a neuroplasticidade cerebral, então é muito bom para minimizar os casos de demência, Alzheimer. Então, assim, é muito amplo, sabe? Os benefícios que o paisagismo ele traz para o ser humano, porque nós viemos da natureza, então a gente tem que ter esse contato. Né? É uma necessidade inata do ser humano estar em contato com a natureza. Então, nos meus projetos, eu busco fazer esse link. Então, no ambiente construído, eu trago todos esses elementos da natureza para proporcionar um ambiente saudável, né? Que vão favorecer ali o desenvolvimento, as celebrações em família, com os amigos, memórias afetivas. Que está muito ligado, né? Muita gente não faz ideia, gente, como o paisagismo ele preenche vários momentos da vida, né? Não somente na questão dessa questão da natureza, mas também em questões emocionais, físicas, como você colocou. Né, que nem no Japão, inclusive, os médicos prescrevem banho de floresta para os seus pacientes. Aí você fala, nossa, o que é banho de floresta? É você caminhar entre as árvores, ou observar a natureza. Né? Quando a gente observa a natureza por 40 segundos, a gente já aumenta foco e concentração. Né? Então, é como se a gente diminuísse, sabe, o ritmo, a loucura do cotidiano, né? Serenamente, observar, ouvir os sons, sentir as texturas, os aromas, né? Isso tudo vai fazer com que seu organismo entre num outro ritmo e esse ritmo vai trazer vai desencadear um bem-estar, né? Entendi. E é prescrito por médicos, né? É uma terapia já que o governo lá colocou como algo assim, tem que fazer parte da rotina da pessoa. Das pessoas, sim. E para todos os públicos.
Cada Isso. um, claro, administrando Claro, de maneiras diferentes, né? sim. Por exemplo, de um idoso para uma criança, Sim, né? claro. Né? Entendi. Eu mesma, assim, quando eu percebo que minha imunidade está um pouco comprometida, eu falo, nossa, eu estou precisando de um banho de floresta, eu estou precisando me conectar com a natureza. E é diário, né, essa minha conexão. Mas às vezes eu estou lá no projeto, numa execução de um jardim, né? Então é algo muito focado. Mas no meu tempo livre, eu estou na floresta, na montanha, estou caminhando, estou andando descalça, fazendo o aterramento, né? Porque isso também é outra coisa. Saímos do ambiente natural, nós andávamos descalços. Aí depois a gente passou a pôr o quê? Um soladinho de borracha nos pés, que desconectou totalmente com a terra. Já começou por aí. E ali a gente troca íons, né? Tem desencadeia essa química do bem-estar. Então precisa, e é tudo comprovado cientificamente, não é nada de esoterismo, não. Tem estudos e mais estudos dos benefícios do contato com a natureza. Né? Que complexo, que complexo. E assim, né, o seu trabalho nada mais nada menos, eu falo que a biofilia é como se fosse a medicina da arquitetura, né? Sem dúvida. Porque o que ela traz, né? E o ambiente, ele influencia totalmente as pessoas, né? A neuroarquitetura está aí, então as cores, né? Qual o estímulo, quais as sensações, as emoções que você quer causar. Então, às vezes, né, tem uns modismos, né, um ambiente mais clean, mais neutro, sem cores, o cinza, o bege, sem muito estímulo. Fica um ambiente meio apático. Apático, né? É. Principalmente esses ambientes minimalistas, né? Sim. O que a gente vê, o que eu vejo estava em alta, né? Essa questão de minimalismo, o menos é mais, o menos é mais, né? E não sei, acho que eu, assim, pelo menos na minha concepção, eu não vejo, eu acho que falta um pouquinho mais, né? Como você mesmo falou, né? Bota um verde, bota alguma coisa que remete à natureza. Exato, e a personalidade que traz as suas memórias afetivas, sabe? Que nem teve, né, tá tendo, né, a mostra, né, uma das maiores da América Latina de decoração, arquitetura e paisagismo aqui em São Paulo. E lá a gente percebe esse resgate, né, da ancestralidade, de trazer os elementos naturais, as cores, o artesanato, sabe aquela coisa da casinha da avó, né? Então, um cheiro, um aroma, né, um vaso. Então, eu acho que as pessoas estão percebendo, né, que a necessidade, né, de retomar, né, fazer um pouco esse caminho inverso, né, e olhar também para a cultura local, a história, porque às vezes a gente importa muito, né, que vem de fora, né, Europa, Estados Unidos, né, Ásia, né? Isso. E a gente tem que olhar aqui quais são as nossas necessidades, a nossa biodiversidade, fauna e flora. Então, também no paisagismo buscar utilizar esses elementos culturais também da região, né? Então, aí você escolhendo espécies ali nativas, né? Que sejam da região, então você tem mais chances de sucesso também no jardim, o crescimento, a exuberância da espécie, né? Então, são vários fatores que têm que ser levados em consideração, né? Mas eu percebo esse olhar mais atento às pessoas, né, como a gente estava falando anteriormente, da pandemia, né, fez com que elas olhassem mais para esses espaços, como esse espaço ele interfere nas emoções, né? As emoções dá mais aquele devido valor, né? Exato. Bacana. Assim, você até mencionou, né, a cultura do nosso país, que o nosso país ele é muito a diversidade é muito grande aqui no país, né? Aqui a gente tem de tudo, todos os estilos, né? Estilos, pensamentos diferentes, modos de vida, né? Você, como já uma pessoa que já rodou bastante os lugares aí no mundo, o que você acha como é o conceito de paisagismo lá fora que teria que ter aqui no Brasil? Ou
Ou aqui no Brasil tem vantagem sobre lá fora, assim? Não, aqui a gente tem uma diversidade incrível, né? Mas a gente acaba importando Sim. muito o que estão usando lá fora, o que é legal, e esquece de olhar, né? Nossa, mas qual que é a espécie da nossa Mata Atlântica, por exemplo, ou do Cerrado, né? Então, Sim. utilizar essas espécies, né? Uhum. Porque essa questão também do modismo também tem no paisagismo, né? A gente vê nas passarelas, no mundo da moda, e tem também no paisagismo. Ah, quais são as espécies que estão na moda? Lógico, a gente tem que observar as tendências, né? Mas também tem que ter esse olhar ali para a região, né? Quais são os gostos também do cliente, a gente não pode impor também nada, porque é ele que vai usufruir, que vai desfrutar daquele espaço. Então, tem que ser um espaço que faça sentido para ele, né? Sim, com e não certeza. algo que, não, tá capa de revista, né? Porque senão acaba ficando assim, você vai no Nordeste, você vê a mesma coisa que está sendo feita no Sul, no Centro-Oeste, sabe? Fica tudo a mesma coisa. Mesma coisa. E a gente tem que procurar imprimir a personalidade do local, a cultura, a história e também das pessoas que vão usufruir, né? Isso, viver ali naquele ambiente, né? E assim, o Brasil, como você falou, ele é rico em questão de vegetação. Muito. Acho que aqui é o maior país, se eu estiver falando até, se me corrijam, que o Brasil é pioneiro na questão da vegetação, né? Tanto é que nós temos a maior mata do mundo inteiro. Falam que é o pulmão do mundo, né? Sim. Então, acho que essa questão do paisagismo aqui tem que ser exemplo. Acho que até para os outros lugares. Sim, né? A gente tem que ter realmente esse olhar, né? Apesar da nossa vida aqui ser muito corriqueira, estressante, problemas diários, né? Mas acho que a gente precisa trazer um pouco desse contexto de natureza biofílico, né? Do seu trabalho, assim, pra gente, para melhorar também, como você mesmo falou, nossa qualidade de vida, né? Porque o brasileiro, em termos de qualidade de vida, acho que sai muito da órbita, né? Não está... Não, e quando a gente pensa em cidades, por exemplo, né, a urbanização de cidades, a importância que é a gente pensar nesses locais públicos, nessas praças mal cuidadas, ou que tem arborização, porque a gente diminui quando a gente tem, né, uma via arborizada, lógico, você não pode plantar também qualquer árvore, você tem que ver a questão do crescimento, o tamanho que vai ficar essa copa, como que vai ser o enraizamento, né? Se não são raízes agressivas também, porque de repente você põe ali na calçada e quando você vê, você vai andar na calçada, tá toda quebrada, né? Mas assim, o sombreamento que elas fazem, então ela diminui a temperatura do asfalto, ela diminui a temperatura ali da calçada, das próprias edificações, né? Quando sombreadas, a temperatura interna é muito mais amena, então diminui a necessidade da utilização de ar-condicionados, né? Então que a nossa saúde agradece. Então você tem um ambiente muito mais agradável, você diminui a temperatura ali, o microclima da região, né? E aí volta naquilo que eu falei dos benefícios todos das pessoas em contato com a natureza nesses grandes centros, né? Então, é importante pensar também. Fora, assim, que as árvores, elas acabam sendo uma barreira visual, acabam sendo uma barreira anti-ruído, filtro do ar, né? O sistema todo dela de fotossíntese, né? Então, ela retira as partículas, né? Em suspensão no ar. Então, é todo um grande leque, né? De benefícios, assim, tanto para os macro como para os micro ambientes, né? E assim, aqui em São Paulo, que a gente vive nessa selva de pedra que a gente fala, né? E são poucos lugares aqui em São Paulo que tem a questão da natureza, né? A gente vê muito desmatamento, muitas árvores sendo tiradas porque às vezes a árvore caiu no poste, danificou a rua, então vamos tirar tudo. E eu acho que isso, por um outro lado, é ruim. Tem que haver um planejamento, né? Aquilo, não pode sair plantando qualquer árvore, tem que ver a espécie, exatamente, né? Isso. Às vezes você põe, de repente, uma palmeira gigante, né, que tem aí 15 metros, só que a folha dela, se cair, pode
ferir alguém, machucar, né? Ou mesmo os galhos, você tem ali a rede elétrica também, então tem que tomar cuidado. O carro embaixo, né, de cair galhos. Então, às vezes, falta esse planejamento, sabe? Para no projetar esses espaços públicos, né? Entendi. Nos ambientes internos, né? A gente voltando agora para a questão dos ambientes internos, até daqui a pouco a gente vai mostrar, a Kathleen vai mostrar um pouquinho do trabalho dela para vocês conhecerem mais a fundo, assim, um pouquinho mais, com mais detalhes, né? Mas nos ambientes internos, tirando agora a parte externa que a gente fala no micro ambiente, né? Nos micros ambientes, cada planta tem que ser uma planta específica para cada ambiente, né? Assim, tem muito. Geralmente você vê os clientes, quando te contratam, quando entram em contato com você e falam, olha, eu quero que você faça um trabalho, um projeto, traga um pouco do paisagismo para o ambiente. Como que é? Você pega muito cliente que assim, já tem um certo conhecimento com isso, ou são totalmente leigos, né, não tem noção, fala, o que você acha? Qual o melhor que eu devo colocar aqui? Como que é assim, o perfil, né, dos clientes que você A gente costuma acaba pegar? pegando de tudo. Eu pego aquele que sabe o nome das plantas, né? Todas. O cara é É, botânico, vamos dizer. mais ou menos isso. Adora, né? Então, são pessoas que curtem. Então, olha, eu vi tal e tal planta, o que você acha, né? Mas, às vezes, não tem... Porque a gente tem que verificar, né? As características da planta, se ela se adapta àquele espaço, Sim. com relação à luminosidade, à ventilação, se é uma planta de sombra, meia sombra, sol pleno. Ver também a parte estética, a época de florescimento, que você quer ter flores, de repente, no seu jardim. Tem as estações do ano. Então, né, são vários fatores Que para a tem que gente... ser levado em consideração. Para chegar no resultado que o cliente. Mas a gente encontra de tudo. Tem aquele que não tem noção nenhuma, ele vem com uma ideia, aí ele fala, às vezes, um estilo de jardim, né? Então, aí vai daquele meu olhar, a minha percepção, né? Eu tenho um olhar bastante atento de ver... Bem clínico mesmo. das características, né? Daquela família, né? Então, aí eu vou colocando elementos, vou mostrando, vou sugerindo, e a gente vai construindo isso juntos, né? Então, eu mostro algumas espécies, a gente faz um primeiro levantamento, eu vou mostrando as espécies, daí ele vai, essa eu gosto, essa eu não gosto. Essa eu lembro quando eu era pequeno, na casa da minha avó, vem na lembrança, né? Então, e tem vindo muitos clientes assim, eu quero... porque quando eu era pequena, na minha casa, tinha um pé de limão siciliano, isso me remete a uma época gostosa, então eu quero ter a jabuticabeira, a dama da noite. Nossa, esse perfume... Esse cheiro da dama da noite, né? É intenso, né? Ele é muito intenso. Então, e isso, né, gera toda uma sensação aí, traz emoções, né? Então, eu faço essa leitura e traduzo ali no projeto e depois a gente executa, né? Ai, que legal, bacana. Vamos ver um pouquinho do seu trabalho? Vamos. Vamos lá, pessoal, para vocês entenderem como funciona, né, o contexto. Vamos lá. Então, aí aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente pensa em o paisagismo, né? Eu falo que é a arquitetura da paisagem, né? As plantas fazem parte da arquitetura da paisagem, mas eu tenho que levar outros fatores em consideração, né? Então, a gente projeta lagos ornamentais, piscinas, fontes, cascatas, caminhos, né? A área gourmet, está muito em uso, né? Aquelas lareiras externas, né? O fire pit, né? Então, os caminhos, pedriscos. Então, a gente também analisa quais são os revestimentos mais adequados, as cores, né? Então, é uma grande composição, levando em consideração a arquitetura da fachada, né? Ou como esse jardim ele vai entrar na casa, que hoje as casas, os ambientes externos estão sendo ampliados, né? E os internos diminuindo, porque as pessoas estão percebendo a importância dessa conexão para um melhor viver, né?
Então, eu analiso todos esses fatores, verifico quais são as potencialidades e fragilidades, o que eu quero ressaltar, o que eu quero esconder. Às vezes, eu tenho a janela de um vizinho que dá para a minha área de piscina, por exemplo, né? Então, daí eu sei que lá eu tenho que colocar alguma espécie para dar uma fechada ali na visão direta, né? Para ter mais privacidade. Para ter mais privacidade. Então, Legal. e levando sempre em consideração essa questão da biofilia, que é o ambiente, né? Viemos do ambiente natural, então quando a gente pensa nos ambientes construídos, a gente tem que ter a natureza presente, né? Com certeza. E falando também em natureza presente, um fator que é muito importante é o nosso ciclo circadiano. Então, a gente pensa na luminosidade, vai ter até uma foto mais para frente que eu vou falar isso sobre a iluminação, a importância. Então, nesses ambientes internos, a gente tem que pensar numa luminosidade que seja o mais próximo da natural. Então, quando a gente pensa no sol nascendo, por exemplo, ele tem aquela luz mais alaranjada, vai ficando mais amarela, vai subindo, vai se intensificando, para depois, no final do dia, ela vai descendo, né? O sol vai se pondo, a luz vai ficando mais amarela, laranja, né? Então, o que acontece? Quando a gente está dentro de um ambiente construído e pensa também nessa questão da iluminação, então daí vai no pôr do sol, eu trago ela para as arandelas, para o abajur, para as velas, porque daí o nosso cérebro, ele vai liberar o hormônio que eu preciso para dormir. Então, né, é que nem fala da luz azul, né? Às vezes fica no celular, antes de dormir, fica aquela luz, a pessoa tem insônia, porque o cérebro não consegue produzir o hormônio que vai te fazer dormir, que é a melatonina, né? Então, tá tudo alinhado, né? Nossa, que legal. É bem bacana. Muito então, legal. isso também é analisado. Não adianta, quando eu penso no projeto, eu vou verificar essa questão da iluminação também. Que tem... Né? Se eu tiver que entrar com uma iluminação artificial, o mais próximo da natural, em termos de intensidade, de cor, de potência, né? Fique bem claro, o paisagismo não é só colocar as plantas. As plantas. Porque muita gente pensa que é isso. Né? Se você só vai inserir o verde nos ambientes. Não, é muito mais complexo. Que nem a gente pensa, né, nas espécies. Que nem a semana passada fiz um jardim e aí quando eu estava descarregando as flores, já tinham os polinizadores, começaram a chegar os polinizadores. Então é isso, né? A gente estimula a fauna local e os polinizadores ali vão ajudar o ciclo todo para a exuberância daquele jardim. Entendi. Né? Que nem uma cliente, a gente tinha uma outra... A gente fez um jardim vertical, ele tem aqui esse jardim vertical. Aí, à noite, ela me ligou, Kathleen, os bichinhos já estão vindo. Daí, aqueles saruês já estavam caminhando no muro dela para comer as frutinhas. Então, é muito legal. E você perceber que o cliente... você proporcionar esses momentos, né? Que, de repente, era algo que ela tinha um muro todo cinza, e, de repente, com a criação daquele jardim vertical, mudou a percepção dela. A gente muda o microclima do ambiente. Então, ele era árido, mais quente. Então, quando você tem a vegetação, você também tem um clima mais gostoso, mais confortável, né? Tem o conforto térmico, né? Exatamente. Então, aí, aquilo que eu falei anteriormente, da biofilia, né? Então, os projetos todos são para aumentar essa conexão do ser humano com o ambiente natural, né? Bacana. Muito bacana. Então, aí são algumas imagens, né? Ali, no primeiro, o cliente, ele queria, né, as palmeiras adultas, né? Então, porque ele já queria perceber esse jardim, ele já queria um jardim consolidado, né? Então ele já queria uma coisa mais madura. Mais madura, Exato. Né? Porque nem todo mundo quer... vou esperar quanto tempo para essa palmeira chegar? Crescer no seu habitat natural. Então, lógico,
Aí a gente vai adequar as necessidades, a quanto o cliente ele quer investir, porque as árvores, né, as espécies adultas, ela tem um custo diferenciado, né? Mas eu procuro trabalhar com um padrão que o cliente ele já vai conseguir perceber o jardim. Não precisa esperar ali 1 ano, 2 anos, no caso de folhagens, né? Agora, palmeiras daí precisa de mais tempo mesmo para ela chegar. Você já meio que consegue antecipar esse... Isso, né? Então, daí também, esse cliente já 2 meses depois, já está saindo os cachinhos das sementes e já está vindo beija-flor, já está vindo passarinho. Então, é muito legal, né? Esse retorno do cliente, né? E aí eu vejo, eu falo, poxa, bacana, né? Porque eu quero com o paisagismo isso, que as pessoas desfrutem desses momentos, né? Sim. Que é o que antes, porque antes a nossa vida era regida por essas estações, pelos ciclos da natureza, né? Ainda é, né? Então, questão da lua, as marés, né? Como interfere nas marés, e interfere também na gente, né, no ser humano, interfere no crescimento das plantas, né? Então, na primavera, elas se manifestam de uma forma, no outono, diferente, no inverno, elas se recolhem, né? Como que é complexo isso aí, né? E isso também, e quando a gente entra nesse ritmo com a natureza, aí a gente tem o equilíbrio do ser humano, né? O equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Aí também aí uma área de... Aí não tinha nada, ele tinha só o gramado, né? Daí nós fizemos o projeto dessa piscina, integrando ali com essa área verde, né? Aqui também mais tropical, nesse segundo slide, né? Então, essa conexão, ela promove, né, o bem-estar, né? Exato. E jardim vertical, a gente também faz composições com vasos, né? Porque às vezes o cliente ele não tem um grande espaço, isso também é importante falar, porque às vezes, para eu ter um jardim, um paisagismo, eu preciso de uma grande área. Não, às vezes um apartamento, né? Um estúdio a gente consegue colocar um jardim. O jardim, né? Até aproveitar você falar disso aí, desculpa até te cortar. Imagina. Jardim vertical. É uma coisa que muita gente coloca nos apartamentos, mas muitas vezes a pessoa não consegue manter aquilo, né? O que você... Eu já vejo, pelo menos lá no prédio, lá tem um monte de gente que eu já vi que tinha, tirou. Até no próprio condomínio também tinha, e depois tirou, deixou de ter o natural, colocou aquele artificial, né? Qual que é o que você recomenda, assim, para que a pessoa consiga manter mesmo, claro, tem que ter o cuidado, mas o que você recomenda especialmente para manter o jardim vertical, principalmente nos apartamentos? O jardim vertical, assim... Que é uma coisa que... Eu costumo, assim, para eu executar o jardim vertical natural, tem que ter irrigação automatizada. Eu não recomendo se for fazer rega manual, porque vai dar muito trabalho. No começo, a pessoa até... né, tem aquela disciplina de regar, mas vai chegar um tempo e ela vai acabar deixando e as plantinhas vão sentir, né? Então, a planta é um ser vivo, né? Independente de ser um jardim vertical, horizontal, uma floreira, um vaso, né? Você precisa estar sempre nutrindo. Nós não precisamos das vitaminas, né? As plantas precisam também, porque chega um tempo, aquele solo, ele começa a ficar estagnado, então a gente precisa repor esses nutrientes para a planta se beneficiar e ela ficar sempre bonita. Então, rega, aí tem a questão da ventilação, às vezes você põe uma espécie num corredor que tem muito vento, né? Jardins verticais, por exemplo, as pessoas costumam pôr samambaias e tal. Samambaia não gosta de vento, né? Então, às vezes, né, é uma escolha inadequada, né, para aquele jardim vertical. Então, tem que verificar todos esses itens, né, para você conseguir ter... Porque é um investimento, né, e você quer ele sempre bonito. Agora, às vezes acontece, Kathleen, não tem irrigação, não tem luminosidade, não tem o sol... Aí a gente acaba partindo para um jardim permanente ou um jardim preservado, porque e os benefícios, lógico, nada como uma planta natural, o aroma, né, todas essas sensações. Mas o nosso cérebro ele também não sabe discernir o que é
verdadeiro do que é ilusório. Ilusório. Então, você vai olhar lá o seu jardim vertical permanente, que são com essas flores de silicone, mas ele vai desencadear os benefícios de que como se fosse um natural. Natural. Né? Ai, que legal. Porque você vai ter a sensação, porque ele vai te remeter Só à natureza. o olhar, tá. né? Ele vai remeter à natureza e vai trazer todas aquelas sensações de como se você estivesse no ambiente natural, né? Legal, bacana. Então, ali também um espaço com temperos, né? Imagina que, né, quem gosta de cozinhar, né? Então, você vai ali fazer um molho, sei lá, né, de macarrão, daí você tem o manjericão lá, você pega, né? E, enfim, alecrim, que nem teve uma cliente que pediu, ela queria uma horta, né? Para estar ali com os filhos dela, né? E nós plantamos tomatinho cereja. Aí ela me ligava, ela mandava mensagem, Kathleen, eles estão vindo. E assim, era tomatinho. Um tomatinho. Ai, porque ele ainda está verde. E acompanhar o crescimento, ir nutrindo, sabe? O cuidar de um ser vivo e que depois vai virar alimento para você, né? Então, isso é muito bonito, né? E as memórias que ela estava formando ali com os filhos dela, né? Isso do tomatinho, de colher, de ensinar, né? E do respeito. O respeito à natureza. O respeito à natureza, né? E às vezes as pessoas saem batendo, arrancando, né? Puxa então, de qualquer jeito, não tem aquele cuidado, aquela atenção. E tem que ter esse cuidado, né? Porque é um ser vivo. E, assim, as plantas, as árvores, elas têm uma certa consciência, diferente da nossa, tá? Mas existe uma consciência. Tem até um livro muito interessante que chama A Vida Secreta das Árvores. E é incrível, porque quando a gente pensa na floresta, a floresta inteira se comunica. Elas sentem quando tem um perigo, quando uma delas, por exemplo, uma árvore está sendo atacada por um determinado inseto, enfim, uma praga. Através das raízes, a floresta inteira é conectada. Então, ela libera hormônios para avisar as demais que ela está sendo atacada por um inseto. Pelas mãos do homem mesmo. Eu não sei, das mãos dos homens também, né? De repente, tem até uma experiência que foi feita que quando a gente se aproxima de uma espécie com um objeto cortante, ela vibra diferente. É incrível isso. Nossa, sensacional. Né? E assim, e quando você tem na floresta, ela se comunica, lógico, é uma linguagem diferente, mas é uma linguagem, não deixa de ser, exatamente. Né? Existe uma consciência, existe uma memória, porque ela passa para suas descendentes, né? A floresta toda se comunica. Então, assim, tem um incêndio, a árvore está sendo queimada, ela libera esses hormônios para avisar as demais que está tendo um incêndio, para dar tempo dessas se recolherem na sua seiva, para quando o incêndio passar, elas não serem tão prejudicadas. Elas se reconhecem como família. É incrível. Então, você tem essa conexão. Você tem uma árvore anciã. As descendentes, né? Elas têm mais vigor, mais saúde. Então, elas doam parte dos seus nutrientes para manter aquela anciã firme. É incrível isso. Muito. Então, a gente tem muito para aprender observando esses seres vivos, né? É muita sabedoria. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida, né? Legal. Muito bom. Aqui, né, o jardim vertical que eu comentei. Então, aqui era um muro cinza, não tinha nada. Lá no fundo eu tenho a montanha. Então, aí nós fizemos que ela queria ter essa sensação de que a montanha estava no jardim da casa dela. Então, quando você olha, né, é que aqui a imagem ela é bem maior, né, o espaço. Então, você tem essa sensação. Né, a gente conseguiu integrar a paisagem existente e trazer para dentro da casa, né? Então, ela fala que antes eles nem ficavam aí, porque era
quente, né? Uma área de piscina. E agora falou que tudo, até no frio, né? Eles estão ali fazendo as refeições, o café da manhã. E aí foi quando já apareceu o saruê à noite. A gente implantou esse jardim porque eu utilizo uma técnica, né, construtiva, que no mesmo dia já tem essa formação. Não é que precisa esperar as plantas crescerem. Então, eu instalei, no mesmo dia, o cliente já... Nossa, meu jardim já está pronto. E aí já começaram a aparecer os bichinhos. Então, é muito legal isso, né? Muito legal, muito bacana. Isso é profissionalismo, gente. Quem sabe, sabe. Não, a gente está sempre aprendendo. Tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo, né? Mas esse Eu acho que a gente tem que autocuidado de fazer, acho que é sim, essencial. E essa paixão, né, por criar esses espaços, proporcionar, né, essa convivência, aí é o que me motiva, sabe? Realmente é o... É o que dá o teu gás, você dá orgulho da sua profissão, você fala, né? Realmente... É o meu propósito, assim, é transformar os ambientes para que as pessoas se sintam plenas e felizes. Muito bom. Muito Aí bom. também eu tenho uma área, né, de floresta. Não, pode ir naquele também. Então, daí ela queria também bem tropical. Então, aí a gente usou as helicônias, as alpíneas, né, os guaimbês. E aí também já começa a aparecer os beija-flores, né? Esse é um cliente que ele curte bastante, né? Então, ele vinha com os nomes das espécies, né, que ele queria. Legal. Então, é muito legal também quando o cliente valoriza, né? Com certeza. Porque aí a gente já tem meio caminho andado, né? Facilita até mais o seu trabalho, facilita, sem dúvida. Então, foi também um projeto bem legal. Aí também, né, o mix, né, ele queria esse ar mais florestinha. Então, e as tropicais trazem essa exuberância e são nativas aqui, né, da nossa floresta. Exato. Aí também, aqui, lembra que eu comentei que já vieram os polinizadores? Então, quando eu descarreguei essas canas índicas do caminhão, coloquei aqui, passou 2 horas, já começaram a chegar as abelhinhas. Eu falei, ótimo, porque o jardim, ele vai prosperar, porque Exato. eu tenho os polinizadores, né? Aqui também Então, ó o efeito. Imagina, aqui era todo um muro branco, né? Isso, cadê o muro que Cadê o muro? Não vê, né? Não vê então, mais. aí lá atrás você tem toda essa área de floresta, né? A área preservada, né? Então, você integra o ambiente. Então, parece que incorpora ali, né? Faz tudo parte. Faz tudo parte. Aí também uma área de fachada, nós também trabalhamos com as espécies adultas, porque elas já queriam um jardim formado, né? Trazer um pouco mais de privacidade para a área da piscina. Muito legal. Então, ali também ela tem o acesso, né? Tem a vista para a mata, aqui essas espécies ainda vão crescer mais, então daí né? vai dar a privacidade que esses clientes desejavam. Palmeiras, né? Ali, né? Sim. Tem palmeira. Aí também, o cliente também queria. E aí tem toda uma logística, né? Porque as palmeiras adultas eu preciso do caminhão Munk, né? Para poder trazer, para transportar. Aí eu Uhum. tenho que ver questão de fiação, como passa, né? Então tem. Você falou dessa questão do autocuidado de transportar essas palmeiras, porque lá onde eu trabalho não tem uma palmeira nas calçadas. E ela cresceu de uma forma tão grande que a sustentação dela está quebrando. Então, a qualquer momento, se bater uma chuva, um vento muito forte, eu acho que corre o risco da palmeira cair mesmo, literalmente. Mas porque ela não teve aonde enraizar? Enraizar. O apoio também, acho que não foi feito de maneira errada, né? Então, conforme ela cresceu, aquele negócio foi quebrando, foi rachando. Entendi. Então, eu acho que qualquer momento pode vir a... Esperamos que não, né? Mas e foi um morador da rua mesmo que plantou, mas ele, para ter o cuidado posterior, não fez. Então, As raízes das palmeiras, elas são mais superficiais, elas se alongam, né? Que é justamente para quando vier essas rajadas de vento, ela conseguir
segurar, ficar firme, né? Ah, entendi. Então, ela precisa desse espaço para ela crescer horizontalmente, né? Entendi. Mas a calçada literalmente quebrou toda. É. Tá quebrando assim, Aí praticamente. em função das raízes mesmo, né? Então se Deve ser manifesta. É que nem eu tive um caso de um cliente, ele me ligou para fazer uma consultoria, né? Uhum. E tinham plantado, acho que palmeiras imperiais na calçada, né? Só que ela fica enorme e aí estava danificando e começa a danificar até tubulação de águas pluviais, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Com isso. Exatamente. E assim, é bonito. É bonito, a gente Aham. fica até a rua. Eu adoro Uhum. passar numa rua e ver rua com Com árvores. árvore, aham. Eu adoro, de Uhum. verdade. Mas tem as árvores próprias, né? É, Para fazer esse sombreamento, né? Exato. Que não tenham raízes tão agressivas, que não vão crescer descontroladamente. E também é importante a manutenção, né? Até você vai fazendo podas, né? De contenção, né? Para ir Equilibrando. equilibrando, Tá. né? Tem a poda de limpeza, né? E você vai para de formação mesmo, né? Do Entendi. crescimento dessas espécies, vai conduzindo, né? Legal. Aí também uma outra fachada com as axintônias, né? Essa palmeira também bastante exuberante e é muito legal, né? Aqui o estipe dela, porque é que eu não tenho dessa daqui, mas você joga o refletor, ela dá um efeito de luz e sombra muito bacana, né? Sim. Porque, tá vendo, tem todo... É como se fosse uma escultura, né? Exato. Então, é muito legal trabalhar também. A gente tem que pensar nisso também. Quando eu penso no jardim, não é só durante o dia. Eu tenho que pensar nele à noite, né? Em Dos dois. Ele tem que ser bonito de E à manhã. noite, isso fica muito bonito com Fica essa... lindo. Fica lindo, Fica né? lindo, sim. Aqui também uma outra fachada moderna, né? Daí aqui a gente já colocou uma outra espécie, que são as tamareiras, que também dá essa imponência, né? Aqui a gente vai ter a próxima foto, que é o jardim dessa casa à noite. Né? Então, também tem a sua beleza, né? Então, a gente destaca a questão da textura, né? Das palmeiras, a textura ali da fachada. Então, o projeto de arquitetura da paisagem envolve todos esses elementos, né? Eu tenho que observar tudo, não é simplesmente ir lá, o cliente acha bonita essa planta, eu vou e ponho. Não, como que ela vai compor com o restante, né? O que ela vai fazer para O que somar? para somar, né? Eu falo que o paisagismo, ele é como se fosse a maquiagem, né? Ele moldura, né? A arquitetura. E é muito importante que o projeto de paisagismo ele seja compatibilizado com os outros, de arquitetura, de hidráulica, de elétrica, porque senão acontece que nem quando o paisagismo não foi pensado, né? Aí chamam só no final da obra. Daí eu chego lá para fazer o plantio, não consigo, porque tem um cano passando. Mas o cliente quer uma palmeira ou quer... Não vai dar para pôr, né? Já aconteceu. Um cliente, ele tinha um muro de divisa, só que não deixaram a floreira. Ele queria fazer uma cerca viva, só que eu não tinha profundidade para colocar uma espécie e crescer. Uhum. Aí, lógico, a gente encontrou uma solução que nós fizemos uma jardineira, né, elevada, ficou super bonito, né? Mas se tivesse sido pensado desde lá do início, eu teria conseguido fazer como ele desejava, né? Nossa. Então, é importante. É importante. Pontos de irrigação, né? Já prevê que nem acontece. Tem uma varanda, tem uma floreira, só que eu chego lá, não tem irrigação. Aí você vai quebrar tudo? Vai mexer em toda a infraestrutura para pôr um ponto de irrigação? Não, você vai ter que colocar o seu colaborador para fazer a rega manual, né? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Agora aí são fotomontagens, né? Então, para o cliente ter ideia de como vai ficar o jardim dele. Então, aí no caso, um lago ornamental, né? Ele queria um caminho com pedras. Aí também uma área de piscina. Então, a gente precisava trazer mais privacidade, né? Aqui eu tinha
tem a casa, né, com uma janela, então aquilo que eu comentei, né, de ter a privacidade, então daí eu tenho que ter espécies, né, que eu sei que quando ela crescer, que ela estiver na sua fase adulta, eu vou ter o resultado que eu quero, né? Porque às vezes a janela está aqui, mas a palmeira vai crescer até aqui. Então daí não vai, né, surtir o efeito. Surtir o efeito. Aí também uma outra área de fachada, né, com espécies bem exuberantes, tropicais, né, para dar esse colorido. Os condomínios agora estão aderindo mais isso, né, Carlene, de colocar essas fachadas com verde e tudo, né, até para valorizar também o... Valoriza muito, valoriza até 30% o valor do imóvel, o paisagismo. Então, assim, até para aqueles que constroem para vender, aí geralmente põe só lá um gramadinho, mas se você colocar as espécies certas, lógico, você não precisa fazer um super investimento, mas é colocar a espécie certa, adequada, que vai valorizar a fachada. Se o cliente ele tiver em dúvida entre 2 imóveis e tiver um com paisagismo, com certeza ele vai fechar o que tem o paisagismo. Sem dúvida. Aí também uma outra fachada. Então, às vezes, que nem uma área de sombra, né? Geralmente, porque flores precisam de luz, do sol, né? Para ela florescer. Mas, às vezes, né? Mas eu quero um colorido. Então, daí eu tenho espécies que a folha dela é colorida. Então, eu consigo essa mesma exuberância de cores, né? Sem ser através de flores, propriamente. Legal. E aí um pouquinho, né, a minha formação, né? Legal, muito bacana. Todo esse trabalho que você mostrou, né? Tenho certeza que assim é fundamental, E eu acho que hoje como eu falei, eu não consigo ver eu particularmente não consigo ver um projeto se não tiver o paisagismo nele. Não tem como. Pode ser comercial, residencial, né? Tem que ter. A natureza tem que estar conectada com a gente de qualquer forma, desde uma maneira mais discretinha, como uma maneira mais assim, mais chamativa, mas tem que ter a conexão com o verde. O verde é vida. É vida. É saúde, né? E hoje as pessoas estão buscando mais, né? Tem uma preocupação com a saúde, né? Então, e o verde, ele proporciona tudo isso. Eu sou suspeita, porque é uma grande paixão. E quando eu vejo as pessoas desfrutando desses espaços, né, e dando esse feedback, nossa... É uma alegria enorme. Dá uma alegria de acabar com depressão. Pessoas que eram depressivas, de repente, você faz um jardim e ela passa a caminhar naquele jardim e daí você vê, né, esses seres da natureza, que são essas árvores, as plantas, né, essa conexão, desencadeando todo um processo de cura, né? Aí eu falo que lá atrás, né, quando eu comentei com você que eu pensei na medicina, eu falo, tá aí, né? Eu consegui unir. Conseguiu, né? Juntou o útil ao agradável. Exatamente. E nos projetos comerciais, como que você faz, assim, quando algum cliente que quer trazer o paisagismo para sua empresa? Como que é a estratégia que você usa para... Não, lógico, a gente tem que ver, claro. Porque para uma casa é diferente, claro. Um ambiente... São espécies que não deem tanta manutenção, né? Porque tem espécies que crescem muito rápido, então eu trabalho com espécies que o crescimento é mais lento, que não exigem tanto de manutenção, né? Sim. Mas é super importante nos ambientes corporativos também, que cai naquilo que eu comentei, né? Que as pessoas vão se sentir... E o colaborador, quando ele percebe que ele está num ambiente que foi pensado para o bem-estar dele, ele automaticamente... O rendimento dele é maior. Por isso que eu até te fiz essa pergunta, porque... acaba até sendo satisfatório para o funcionário, para o colaborador que vai ter o seu trabalho com resultados melhores. Sim. E a empresa também vai conseguir se beneficiar disso. Lógico, é bom para todo mundo, em todas as áreas. Em todas. Né? Exatamente. Então tá bom. Olha lá, temos quase 1 hora, tá vendo? Bacana. Passou, tá vendo como o tempo ajudou. Quero só muito te agradecer a tua presença, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, muito bom poder falar, né, sobre o meu trabalho, mas trazer essa consciência, né, para que mais pessoas entendam a importância de estarem conectadas, mesmo num ambiente construído
com os elementos da natureza. Com certeza. E você volte aqui mais vezes para a gente falar sobre outros tópicos importantes do seu trabalho, que eu sei que tem muitos tópicos que da área da Kathleen que é legal de trazer para a gente conversar, né? Volte mais vezes, o podcast está de portas abertas para você. Sempre que você puder vir, será um prazer te receber. O prazer vai ser meu. Muito obrigada. Então é isso, galera. A gente está finalizando aqui mais um episódio. Kathleen, para quem quiser te achar, quiser te procurar, como que é os contatos aí para ti? Eu acho bacana através do Instagram, né? É Kathleen _amabile _paisagismo. Aí lá as pessoas vão poder conhecer um pouco mais até do meu trabalho e aí lá a gente consegue o contato, né? E a gente alinha aí. Tá certo. É isso aí, gente. Se vocês querem o paisagismo, a natureza para os seus ambientes, a Kathleen está à disposição aqui. Tudo bem? Então é isso. Estamos encerrando. Deixa o like nesse vídeo, agora é o momento. Se você gostou, comente aí nos comentários, né? Fale o que você achou desse nosso bate-papo. E também compartilhe aí esse documentário aqui para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam entender um pouco mais esse conceito do paisagismo, que é importantíssimo para os ambientes. Então é isso. Saúde para você, para sua família, para seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.